Era um daqueles raros dias no condado irlandês de Clare quando o vento se acalma por um momento. Domingo, 10 de fevereiro de 2019. Na pequena delegacia de polícia da cidade de Ennistimon, o oficial de plantão da Garda bebia preguiçosamente seu chá frio. O dia prometia ser tranquilo. Algumas reclamações sobre vizinhos barulhentos, talvez uma ovelha perdida na estrada, a rotina da Irlanda rural. Mas a ligação que soou às 14h32 quebrou essa tranquilidade. A voz do outro lado da linha era feminina, serena, mas nela se ouvia claramente uma nota de aço inquieto. Ligava a senhora Doyle, diretora da escola primária local. Uma mulher com 30 anos de experiência que conhecia cada um de seus alunos pelo nome e podia determinar pela forma de andar quem havia esquecido novamente os sapatos de troca em casa. Ela não era daquelas que entram em pânico por bobagens. E precisamente por isso suas palavras fizeram o oficial deixar a xícara e pegar seu caderno. A senhora Doyle explicou a situação claramente, como em uma reunião pedagógica. Liam O'Connell, de 7 anos, um de seus alunos, não havia aparecido na escola há 2 semanas. No início, seus pais, Eamon e Siobhan, haviam ligado e dito que transferiam seu filho para a educação domiciliar por razões religiosas. Era estranho, mas legal. A diretora fez uma anotação no registro e decidiu esperar. Mas quando tentou contatá-los mais tarde para esclarecer os detalhes para os relatórios, suas ligações ficaram sem resposta. 1, 2, 10. O telefone permanecia em silêncio. A preocupação se transformou em verdadeiro alarme. Segundo o protocolo, após 2 semanas de ausência de contato, ela era obrigada a fazer uma visita. E hoje, domingo, ela subiu em seu velho Ford Fiesta e tomou a estreita estrada de terra até sua casa. Uma cabana de pedra isolada no topo de uma colina que os locais haviam apelidado de Ventosa. Seu carro estava estacionado junto à casa, mas ninguém respondeu às suas batidas. Ela contornou a casa, olhando pelas janelas, mas as cortinas estavam hermeticamente fechadas. E então notou 2 coisas que lhe deram um arrepio nas costas. A porta da frente não estava trancada, apenas encostada. E da fresta embaixo dela se estendia um cheiro fraco, mas distinto, nauseante e adocicado. O cheiro de algo que não estava certo. Estou parada em frente à casa deles na Colina Ventosa. Sua voz no telefone ficou mais baixa. A porta está entreaberta. Não entrei. Aqui. Cheira. Para a polícia isso era suficiente. Uma patrulha saiu imediatamente, mas mesmo os oficiais mais experientes não estavam preparados para o que os esperava lá dentro. Entraram na casa e o cheiro pesado e sufocante os atingiu no rosto. Na sala de estar, fracamente iluminada, reinavam um frio gelado e um silêncio mortal, interrompido apenas por um murmúrio suave. No chão, no centro do cômodo, estavam sentados Eamon e Siobhan O'Connell. Pareciam sombras, demacrados, com olhos fundos e pele pálida, quase transparente. Seus lábios se moviam silenciosamente em oração. Olharam para os policiais que entravam com um olhar vazio e distante, como se vissem não pessoas, mas fantasmas. Não se surpreenderam, não se assustaram. Simplesmente continuaram rezando. Um dos oficiais ficou com eles enquanto o segundo foi examinar os outros cômodos. Empurrou a porta do quarto da criança. O mesmo cheiro o atingiu no nariz, mas 1000 vezes mais forte. O quarto era pequeno, ascético. No chão havia tigelas com água salgada turva. Na parede pendia uma cruz tosca, trançada com galhos. E a única cama estava cuidadosamente arrumada, mas sob o lençol branco se adivinhavam os contornos de um pequeno corpo imóvel. O oficial se aproximou lentamente e cuidadosamente levantou a borda do tecido. Na cama, jazia Liam. Seu rosto estava tranquilo, quase seroso, e suas pequenas mãos cruzadas sobre o peito. Parecia como se simplesmente dormisse, mas o frio que emanava do corpo e a imobilidade absoluta não deixavam dúvidas. A vida havia abandonado este quarto muitos dias atrás. O primeiro pensamento que atravessou a consciência do policial não foi sobre um crime,
mas sobre o silêncio monstruoso e impensável desta casa. O silêncio no qual os pais podiam sentar no quarto ao lado, perto de seu filho morto, e simplesmente rezar. Este era Liam O'Connell. Ele tinha 7 anos, e as pessoas que deveriam protegê-lo estavam a apenas alguns metros, mergulhadas em seu próprio mundo incompreensível. Precisamente esta pergunta, quem são eles, se tornou a principal para a investigação. As pessoas sentadas a alguns metros de seu filho falecido e mergulhadas em oração não se encaixavam em nenhum perfil criminal. Para entender o que havia acontecido nesta casa fria na colina, os detetives tiveram que rebobinar o filme para trás, para a época quando a família O'Connell era simplesmente uma família, e não o principal enigma do tranquilo condado de Clare. À primeira vista, sua história era dolorosamente comum. Eamon O'Connell, 42 anos. Um homem robusto e silencioso, cuja vida sempre estivera ligada ao mar. Suas mãos, endurecidas pelas redes e água salgada, conheciam o trabalho pesado do pescador. Mas alguns anos atrás, um acidente, uma grave lesão nas costas, fechou para sempre seu acesso ao Atlântico. Seu mundo, uma vez imenso como o oceano, havia se reduzido ao tamanho de sua pequena cabana e do auxílio mensal por incapacidade. Havia se tornado a sombra do homem que uma vez foi. Sua esposa, Siobhan, de 39 anos, era seu completo oposto. Antiga artista, mulher de organização espiritual delicada, via o mundo em cores e imagens. Depois que Eamon parou de trabalhar, ela se dedicou completamente à casa e ao filho. Suas telas e tintas há muito acumulavam poeira no sótão, e toda a sua energia criativa e incansável agora estava direcionada para criar conforto em seu pequeno mundo isolado. E o centro deste pequeno mundo era Liam. O menino de 7 anos, cujo dossiê, extraído dos arquivos da escola, pintava o retrato de uma criança absolutamente normal e feliz. Os investigadores leram a caracterização escrita de próprio punho pela Sra. Doyle apenas alguns meses atrás. Liam é um menino ativo e curioso. Encontra facilmente uma linguagem comum com seus colegas. Nenhum sinal de problemas familiares foi observado. Os vizinhos, que num raio de 3 quilômetros eram apenas 2, o descreviam como um travesso barulhento e alegre que amava perseguir ovelhas na encosta da colina. Quando a polícia verificou sua situação financeira, o enigma apenas se agravou. Nenhuma dívida, nenhum crédito, nenhum gasto estranho. O modesto auxílio de Eamon e pequenos pagamentos por filhos. Viviam pobremente, mas de forma previsível. Compravam comida na loja local, pagavam a eletricidade. No papel, tudo batia. Diante dos detetives havia uma família irlandesa padrão de poucos recursos, sem história criminal, sem reclamações de serviços sociais, sem uma única ligação alarmante no passado. A única coisa que os distinguia era seu isolamento completo, quase absoluto. Sua cabana na Colina Ventosa não era simplesmente uma casa, mas uma fortaleza, separada do resto do mundo por uma estrada de terra e silêncio. Segundo os documentos, eram uma família perfeita para um cantinho tranquilo da Irlanda. Mas este mesmo isolamento, que parecia protegê-los das adversidades, finalmente criou as condições perfeitas para que o sussurro silencioso de loucura, nascido nas paredes desta casa, se transformasse em um grito ensurdecedor. E este grito não foi repentino. Cresceu no silêncio, atrás de portas hermeticamente fechadas durante vários meses. A investigação, em essência, se tornou a arqueologia deste silêncio, a tentativa de encontrar esse mesmo ponto de não retorno onde a vida normal, embora isolada, da família O'Connell se rompeu e começou a contagem regressiva. E este ponto foi encontrado muito rapidamente. Estava claramente documentado nos registros escolares e nos logs telefônicos. A última vez que Liam viu seus colegas de classe foi na sexta-feira, 16 de novembro de 2018. Era um dia escolar comum. Aulas, recreio barulhento, jogo de pega-pega no pátio da escola. Acenou para os amigos ao se despedir, prometendo se ver na segunda-feira. Mas na segunda-feira sua carteira permaneceu vazia. E alguns dias depois, no escritório da Sra. Doyle, soou uma ligação. Na linha estava Siobhan O'Connell.
Sua voz, como lembrou mais tarde a diretora, era uniforme e calma, até demais. Informou que ela e seu marido haviam tomado a decisão de transferir Liam para a educação domiciliar. A razão que deu fez a Sra. Doyle franzir a testa, mas não lhe deu fundamentos legais para se preocupar. Por razões religiosas. Esta frase, como se verificou, se tornou o escudo perfeito. Explicava formalmente a ausência do menino, fechando para esta escola a possibilidade de intervenção adicional. Mas a escola era apenas um dos fios que a família O'Connell cortou. Os detetives solicitaram as impressões das ligações telefônicas e descobriram uma segunda data não menos importante. 19 de novembro de 2018, 3 dias depois que Liam esteve na escola pela última vez, do telefone de sua casa foi feita a última ligação externa. Siobhan ligava para sua irmã em Dublin. Sua conversa, como estabeleceria mais tarde a investigação, foi curta e absolutamente cotidiana. Discutiram o clima, reclamaram dos frios que se aproximavam. Nenhuma palavra de alarme, nenhum indício das mudanças vindouras. Tudo está bem conosco, só temos muitas coisas para fazer, disse Siobhan ao se despedir. E depois disso, nada. Vácuo. Nem uma ligação para parentes, nem uma mensagem. O quadro se tornava extremamente claro. Como se em um dia, em meados de novembro de 2018, alguém tivesse pressionado um interruptor. A família O'Connell não desapareceu. Não foram sequestrados. Voluntariamente levantaram a ponte levadiça de sua casa na Colina Ventosa, cortando todos e cada um dos laços com o mundo exterior. A polícia estabeleceu quando a família desapareceu dos radares. Agora, restava entender por quê, o que os fez se trancar do mundo inteiro e que horror amadurecia neste isolamento voluntário, até que um dia não engoliu seu filho de 7 anos. A resposta a esta pergunta não precisava ser procurada em arquivos ou em testemunhos de parentes distantes. Estava lá, nos cômodos frios da cabana na Colina Ventosa. Se escondia nos detalhes, naqueles objetos estranhos e inadequados que os criminalistas começaram a descrever metodicamente no protocolo de exame. Precisamente estas descobertas transformaram o caso de uma história trágica, mas potencialmente explicável, em algo completamente diferente, aterrorizante por sua irracionalidade. A primeira coisa que saltou aos olhos no quarto de Liam foi o que não deveria estar lá. Nos cantos do quarto havia várias tigelas profundas. No fundo de cada uma se viam cristalzinhos brancos de sal seco. Tudo o que restava da água salgada que uma vez as encheu. Na parede, diretamente sobre a cama, pendia uma cruz toscamente trançada com galhos, envolvida com barbante comum. Havia sido feita evidentemente às pressas, mas com algum tipo de ardor desesperado. Isto não parecia um local de luta ou explosão repentina de raiva. Pelo contrário, em tudo isso se sentia algum tipo de sistema aterrorizante e pensado, como se alguém seguisse um ritual alheio e doente. Enquanto um grupo de criminalistas fotografava estes atributos estranhos, outro continuava o exame. E sob a cama, onde Liam provavelmente guardava seus brinquedos, encontraram algo que gelou o sangue de todos. Lá jaziam vários cintos de couro velhos e gastos. Estavam simplesmente jogados em um monte, como se tivessem sido usados e escondidos apressadamente. Sua presença aqui, no quarto da criança, junto às tigelas e à cruz caseira, não se prestava a nenhuma explicação lógica. Para que poderiam ser necessários neste quarto silencioso? Este detalhe adicionou ao quadro um matiz sinistro de coação, de retenção física, que não combinava de forma alguma com a imagem de pais amorosos, embora fechados. Mas a verdadeira chave do enigma foi a descoberta feita na sala de estar. Em uma pequena mesa de madeira, ao lado de uma xícara fria e uma bíblia, jazia uma pilha ordenada de papéis. À primeira vista, nada especial. Mas quando o investigador os tomou em suas mãos, entendeu que tinha em suas mãos o mapa rodoviário desta loucura. Não eram cartas nem contas. Eram impressões de algum site da internet. O papel de escritório barato, ligeiramente úmido pela umidade da casa, estava salpicado de letra pequena. Os textos neles pareciam o delírio de um fanático. Mistura de termos pseudo-religiosos, citações em latim quebrado e instruções.
instruções claras e passo a passo para realizar algum ritual. Lá se falava de matar de fome, de purificação pelo sofrimento e de expulsão da imundície com a ajuda de sal e água. Isto não era simplesmente uma pista, era um roteiro, o roteiro daquele pesadelo que se representou nas paredes desta casa. E agora os detetives tinham a chave para entender quem ou o que se tornou o diretor desta tragédia. Só restava encontrar a fonte, o velho computador de mesa que estava no canto do cômodo. Este velho sistema zumbindo realmente guardava as respostas em si. Mas antes de mergulhar nos labirintos digitais, os investigadores precisavam fechar uma pergunta, a mais óbvia e a mais terrível. Quem estava fisicamente nesta casa nos últimos dias de vida de Liam? À primeira vista, isto parecia impossível. A colina ventosa é um espaço aberto, atravessado por todos os ventos. Mas a investigação mostrou rapidamente que a própria cabana nas últimas semanas havia se transformado em uma cápsula hermética, na qual ninguém entrava e da qual ninguém saía. A primeira coisa que os operativos fizeram foi ir aos vizinhos mais próximos. A palavra mais próximo aqui, claro, era uma convencionalidade. Até a fazenda do velho Sr. Finnegan havia quase 3 quilômetros por uma estrada de terra quebrada. O ancião, que havia vivido nesta terra toda a vida, era o melhor ponto de observação. Mas seu testemunho foi curto e inútil. Não viu nada. Nenhum carro desconhecido se abrindo caminho até a casa dos O'Connell, sob o manto da noite. Nenhum estranho suspeito. Apenas seu velho Ford, que, segundo suas palavras, já há várias semanas estava imóvel junto à casa, cobrindo-se lentamente com uma camada de poeira e lama. Outros vizinhos, que viviam ainda mais longe, apenas confirmaram suas palavras. O mundo exterior parecia ter esquecido o caminho para a colina ventosa. Então os criminalistas examinaram minuciosamente a própria casa. Cada polegada, cada moldura de janela, cada dobradiça de porta foram estudadas sob lupa. O resultado foi inequívoco. Não havia rastros de arrombamento, nem vidros quebrados, nem fechaduras forçadas, nem mesmo arranhões que pudessem indicar uma tentativa de penetração. Todas as portas e janelas estavam fechadas por dentro. O quadro se compunha simples e, por isso, ainda mais aterrorizante. Ninguém invadiu a casa. Ninguém veio visitá-los. O mal não veio de fora. Nasceu e cresceu aqui, nestas paredes. E isto significava apenas uma coisa. Nos últimos dias e horas de vida do pequeno Liam, de 7 anos, perto dele se encontravam apenas 2 pessoas. As 2 pessoas mais próximas a ele na Terra. Eamon e Siobhan O'Connell, que todo este tempo continuaram sentados no chão da sala de estar, mergulhados em seu murmúrio silencioso, foram cuidadosamente postos em pé. Leram seus direitos. Não resistiram. Não fizeram perguntas. Parecia que nem mesmo entendiam completamente o que estava acontecendo. Foram detidos sob suspeita de assassinato do próprio filho. Mas eram os principais suspeitos apenas formalmente. A verdadeira pergunta não era quem fez isso, mas o que os fez fazer isso. E a resposta a esta pergunta esperava os peritos na memória daquele mesmo velho computador. E enquanto Eamon e Siobhan permaneciam em silêncio nas celas de detenção preventiva, aquele velho computador no canto de sua sala de estar começou a falar. Para os especialistas técnicos não foi difícil obter acesso ao disco rígido. O enigma não estava na pasta Meus Documentos, nem na correspondência pessoal. Se escondia no histórico do navegador e em vários arquivos de texto salvos na área de trabalho. O que encontraram lá foi como um mergulho em água gelada. Era um rastro digital levando diretamente ao coração mesmo das trevas. Os O'Connell eram frequentadores de um único site, um fórum online marginal para católicos tradicionalistas radicais. Um lugar onde a fé se misturava com superstições e a ansiedade com paranoia. Precisamente lá, em uma das ramificações de discussões, encontraram o que procuravam. As impressões encontradas na mesa eram uma cópia exata destes posts, e seu conteúdo explicava tudo. As tigelas com água, os cintos sob a cama,
e o corpo demacrado de Liam. Isto não era simplesmente um texto religioso. Era uma instrução fria, metódica, passo a passo para destruir uma pessoa sob o pretexto de salvar sua alma. As frases que os peritos liam estavam desprovidas de emoções. Estavam escritas como axiomas que não requeriam provas. O demônio deve ser morto de fome, dizia um dos pontos. Seguia uma explicação de que a recusa de comida enfraquece não o corpo, mas a essência que o havia capturado. Outro parágrafo era ainda mais monstruoso em sua lógica. O corpo é apenas um recipiente. Deve ser purificado pelo sofrimento. Esta frase transformava a causação de dor de um ato de crueldade em um ato de misericórdia. Mais adiante, pior ainda. O texto também dava conselhos práticos que coincidiam terrivelmente com exatidão com as pistas. A água e o sal queimam a imundície, dizia a instrução. Daí vinham as tigelas com água salgada no quarto de Liam. E, finalmente, o mais terrível, o que explicava a presença dos cintos. A retenção física é necessária para proteger a alma. Quando a essência se debate em agonia, pode prejudicar o recipiente. Deve ser imobilizado para seu próprio bem. Com cada linha lida, o quadro louco adquiria uma lógica aterrorizante e pervertida. Isto não era um ato espontâneo de violência. Era um ritual cuidadosamente planejado, realizado segundo o roteiro de outro. Aemon e Siobhan não eram sádicos no entendimento clássico. Em sua realidade distorcida, eram guerreiros da luz, lutando pela alma de seu próprio filho. E estas impressões eram sua escritura sagrada, guia passo a passo para realizar um exorcismo doméstico. Este guia de exorcismo explicava as pistas, mas não explicava as pessoas. Na sala estéril de interrogatórios, sob o zumbido regular da ventilação, os investigadores esperavam ver qualquer coisa. Lágrimas, arrependimento, agressão, negação. Tudo o que é uma reação humana normal à acusação de um crime monstruoso, especialmente quando se trata do próprio filho. Mas Aemon e Siobhan O'Connell não lhes deram nada disso. Seu comportamento foi a pista mais estranha e perturbadora de todas. Estavam sentados diante dos detetives fisicamente exaustos, desidratados, parecidos com folhas secas. Era evidente que eles mesmos quase não haviam comido nem dormido nos últimos dias. Mas seu estado emocional era aterrorizantemente uniforme. Nenhuma lágrima, nenhum tremor na voz. Olhavam para os investigadores com um olhar calmo e distante, como se tudo o que estava acontecendo não os concernisse absolutamente. Como se fossem apenas espectadores na tragédia de alguém mais. A primeira a falar foi Siobhan. Quando lhe perguntaram diretamente o que havia acontecido na casa nos dias que precederam a morte de Liam, respondeu sem a menor hesitação. Sua voz era silenciosa, mas firme como gelo. Não se desculpava nem tentava esconder nada. Simplesmente constatava os fatos tal como os via em sua realidade. E quando o investigador, já perdendo a paciência com esta calma gelada, fez a pergunta principal, sua resposta entrou para sempre nos materiais do caso. Fizemos o que devíamos fazer, pronunciou, olhando diretamente nos olhos do detetive. Ele está livre. Esta frase, dita com convicção absoluta, ficou suspensa no ar. Não havia pesar nela. Havia orgulho. Orgulho pelo dever cumprido. Aemon, sentado ao lado, todo este tempo permaneceu em silêncio. Apenas de vez em quando acenava, confirmando as palavras da esposa, ou repetia silenciosamente suas últimas frases como um eco. Não era o líder neste tândem. Era um seguidor, completamente absorvido por sua fé. Pela primeira vez em sua prática, os detetives se depararam com uma situação onde os suspeitos não negavam suas ações, mas categoricamente não as reconheciam como crime. Em sua consciência não haviam tirado a vida de seu filho, mas salvado sua alma. Para eles isto não era uma tragédia, mas uma vitória. Seu comportamento não se encaixava em nenhum perfil criminal padrão. Diante da investigação não havia assassinos escondendo sua culpa, mas portadores de alguma fé monstruosa e inabalável. E os métodos padrão de interrogatório aqui eram impotentes.
Uma vez que os métodos padrão de interrogatório foram impotentes, a investigação se dirigiu a uma testemunha que não podia mentir ou fugir das respostas, ao seu velho computador doméstico. Para os peritos técnicos, isto era trabalho rotineiro: tirar uma imagem do disco rígido e analisar a atividade digital da família. E o que descobriram não era simplesmente uma história de visitas a sites. Era um rastro digital levando diretamente à toca do coelho da paranoia. Ao contrário da maioria dos computadores familiares, este não era uma janela para o mundo. Era um túnel estreito levando a um único lugar escuro. O histórico do navegador mostrou um quadro de verdadeira obsessão. Começando desde novembro de 2018, quase 100% de sua atividade online estava concentrada em um recurso: um pequeno fórum pouco conhecido para os chamados católicos tradicionalistas. Era uma espécie de câmara de eco, onde seus próprios medos e ansiedades não apenas encontravam confirmação, mas eram amplificados múltiplas vezes pelas vozes de outros, como eles. Não procuravam informação, procuravam aprovação para seus pensamentos mais sombrios. E a encontraram. As pistas-chave, as impressões com instruções, levavam a uma ramificação específica do fórum. Se chamava Rituais Esquecidos de Purificação, como proteger seus entes queridos. Esta ramificação tinha seu guru, autor principal cujas palavras citavam e cujos conselhos acreditavam sem discussão. Escrevia sob um apelido que refletia perfeitamente seu papel nesta comunidade: Praesidium Fidei, que em tradução do latim significa defensor da fé. Precisamente suas palavras, Eamon e Siobhan, imprimiram e usaram como texto sagrado. Precisamente suas instruções sobre água, sal e retenção física levaram à vida. Agora, a investigação tinha não apenas uma história de tragédia familiar. No caso, apareceu um terceiro participante invisível, um pregador anônimo, cujas palavras digitadas em um teclado a centenas de quilômetros daqui se tornaram sentença de morte na casa da Colina Ventosa. Esta sentença de morte, ditada no mundo digital pelo anônimo defensor da fé, foi executada no mundo real. E enquanto Eamon e Siobhan viviam em seu universo inventado, onde lutavam contra demônios, a ciência fria se preparava para contar a verdadeira história dos últimos dias de Liam. Esta história foi contada por seu próprio corpo. O relatório do patologista, desprovido de todas as emoções e conjecturas, se tornou o documento mais terrível deste caso. Descreveu ponto por ponto com precisão médica como exatamente as instruções do fórum se transformaram em instrumento de assassinato. A primeira coisa que a perícia estabeleceu foi a causa principal de morte. Liam morreu de desidratação aguda. Isto não foi algo repentino. Foi um processo lento e agonizante, estendido por vários dias. A instrução do fórum dizia: o demônio deve ser morto de fome. Os pais, seguindo esta indicação, privaram seu filho não apenas de comida, mas o mais terrível, de água. Para um organismo de 7 anos, isto equivalia a uma sentença de morte. Cada célula de seu corpo literalmente gritava pedindo ajuda, mas em resposta recebia apenas orações e tigelas com água salgada inútil. Mas isto não era tudo. No relatório também se indicava uma segunda causa concomitante de morte: asfixia como resultado de pressão posicional prolongada na caixa torácica. Em termos simples, Liam se asfixiou porque algo pressionou seu peito durante muito tempo, impedindo que os pulmões se enchessem de ar. Isto não parecia estrangulamento em um arrebato de raiva. Era a consequência de uma retenção longa e metódica. A instrução do defensor da fé dava novamente uma resposta aterrorizante. A retenção física é necessária. Quando a essência se debate em agonia, pode prejudicar o recipiente. Provavelmente, nas últimas horas de sua vida, enfraquecido pela sede, Liam lutava, e os pais, acreditando que lutavam não com ele, mas com a essência, o retinham, pressionando-o contra a cama. Pensavam que salvavam sua alma, mas na realidade simplesmente não o deixavam respirar. A confirmação disto foi encontrada imediatamente, no exame adicional. Nos pequenos pulsos e tornozelos de Liam foram descobertas faixas escuras características.
rastros claros dos cintos. Aqueles mesmos cintos que os criminalistas encontraram sob a cama. Foram testemunhas silenciosas de suas últimas tentativas desesperadas de escapar. Cada pista encontrada na casa e cada palavra do relatório do patologista se compunham em um mosaico único e monstruoso. A conclusão da investigação foi definitiva e irrevogável. A morte de Liam não foi um acidente trágico. Cada passo empreendido por seus pais, recusa de água, retenção física, foi a execução direta das instruções encontradas no computador. Não simplesmente seguiram conselhos da internet. Executaram com precisão fanática uma receita que não podia levar a nenhum outro resultado. Esta receita, que levou à tragédia, não foi escrita na Colina Ventosa. Veio de fora, do mundo anônimo da rede. E enquanto Eamon e Siobhan estavam sob custódia, o foco da investigação se deslocou deles para o cúmplice invisível. Para o homem que se escondia atrás do apelido Praesidium Fidei. Os detetives entendiam. Encontrá-lo significava não apenas encontrar uma testemunha, mas possivelmente responsabilizar quem havia aproximado o fósforo a este incêndio de loucura. Começou a caça ao fantasma digital. O caso foi transferido para o Departamento de Cybercrime da Garda Irlandesa. Para eles, isto era um procedimento padrão, mas com apostas muito altas. A primeira coisa que fizeram foi enviar uma solicitação oficial ao administrador daquele mesmo fórum. A solicitação era simples: fornecer toda a informação disponível sobre o usuário Praesidium Fidei, endereços IP dos quais acessava o site, data de registro, qualquer informação pessoal indicada no perfil. Paralelamente, os especialistas técnicos tentavam encontrar qualquer outra pista digital que pudesse levar ao rastro deste homem. No ar, havia uma expectativa tensa. Parecia que a qualquer momento obteriam um nome e endereço, e no caso apareceria um novo suspeito completamente real. Mas o mundo anônimo da internet sabe guardar seus segredos. A resposta do administrador do fórum nunca chegou. Em vez disso, aconteceu o que os detetives temiam mais. Um dia depois que a notícia da prisão dos O'Connell vazou para a mídia local, o fórum simplesmente desapareceu. Foi deletado. Todas as ramificações de discussões, todos os perfis de usuários, todas as pistas potenciais. Tudo foi apagado, como se este mundo nunca tivesse existido. O administrador, obviamente, se assustou com as consequências e decidiu apagar os rastros. À ciberpolícia restava uma última esperança fantasmal: rastrear o endereço IP por logs antigos, se tais se conservassem em algum lugar. Mas também aqui os esperava um beco sem saída. Praesidium Fidei não era um novato. Usava toda uma cascata de anonimizadores e servidores proxy, conduzindo seu sinal através de vários países antes que alcançasse o fórum. Seu rastro digital estava intencionalmente embaralhado e se cortava em algum lugar do espaço virtual. O fantasma continuou sendo fantasma. A linha de investigação a respeito da terceira pessoa chegou a um beco sem saída total. O invisível defensor da fé se dissolveu na rede, permanecendo impune, e agora todo o peso da responsabilidade, moral e jurídica, recaiu novamente nos ombros de duas pessoas que todo este tempo estiveram sentadas nas celas, esperando que o tribunal decidisse seu destino. Uma vez que o fantasma digital se dissolveu, o tribunal teve que olhar no rosto daqueles que estavam sentados no banco dos réus. E para entender seu ato, era necessário entendê-los. A investigação se dirigiu novamente à única pessoa que podia lançar luz sobre o que se passava na alma de Siobhan O'Connell, muito antes da tragédia: a sua irmã. Seu testemunho se tornou a chave para entender como amadurecia lentamente este pesadelo. Segundo suas palavras, tudo começou depois daquela lesão que pregou Eamon em casa. Seu mundo se estreitou, o isolamento se tornou total, e neste silêncio a ansiedade de Siobhan, que sempre havia sido parte de sua natureza, começou a crescer como mofo em um porão úmido. Sua fé de consolação se transformou em arma contra inimigos invisíveis. Começou a ver sinais em tudo: no comportamento dos pássaros, na forma das nuvens,
Falava constantemente da má influência do mundo moderno e de que Liam precisava ser protegido da imundície que penetrava por toda parte. O testemunho da irmã foi criticamente importante. Provava que a tragédia na Colina Ventosa não foi uma explosão repentina de loucura. Foi o final de um longo e lento deslizamento ao abismo da paranoia, cujo terreno se preparou muito antes de encontrarem aquele fórum maldito. Esta paranoia, que começava com conversas sobre má influência e sinais, cresceu e se transformou em todo um sistema de crenças. Agora, quando os investigadores sabiam sobre as impressões, sobre o fórum e sobre o estado de Siobhan, decidiram realizar um segundo interrogatório. Isto foi um confronto direto de fatos frios com delírio febril, uma tentativa de atravessar a parede da consciência distorcida. O investigador pôs na mesa diante de Eamon e Siobhan as conclusões do patologista. Fotografias, gráficos, termos médicos secos. Seu filho morreu de desidratação e asfixia, pronunciou, tentando falar de forma maximamente distante, para ao menos um pouco atravessar sua armadura. Esperava uma reação, ao menos uma sombra de emoção, mas seus rostos permaneciam tão serenos como no dia quando os encontraram no chão da sala de estar. Siobhan balançou a cabeça, como se lhe explicassem algo sem importância. Falava calmamente, sem desafio, como se fosse um simples debate teológico. Seu corpo sofria, mas sua alma se purificava, disse. Em seus olhos não havia horror, apenas convicção obstinada. Acreditava sinceramente que os sofrimentos físicos eram um sacrifício necessário, que não matava seu filho, mas ao contrário o conduzia através das portas do inferno para salvá-lo dos tormentos eternos. Quando o investigador pressionava, apontando as provas de retenção física, os rastros de cintos, ela apenas repetia frases do fórum. Nos disseram que era o único caminho. Quando a imundície grita e se debate, é preciso reter o recipiente, senão a essência danificará a alma irreparavelmente. Seguimos as indicações. Era o único caminho. Eamon, como antes, principalmente se calava. Quando falava, apenas concordava com a esposa, repetindo suas palavras, como se sua própria consciência tivesse se dissolvido completamente em seu delírio. Era sua sombra, seu fiel seguidor. Ficou evidente que nenhum fato, nenhum relatório médico e nenhuma prova poderia atravessar esta cortina. Estavam cativos de sua própria loucura, cativos de uma psicose comum e compartilhada. A acusação, tendo recebido estes protocolos de interrogatório, entendeu que se deparavam com um caso inaudito. Aqui não havia pergunta sobre culpa, mas havia pergunta sobre sanidade. Para entender o que exatamente havia acontecido e punir justamente os culpados, era necessário realizar uma perícia judicial psiquiátrica complexa. E esta perícia judicial psiquiátrica, cujos resultados chegaram à mesa do juiz vários meses depois, se tornou aquela mesma ruptura que colocou tudo em seu lugar. A conclusão dos peritos deu um nome científico frio àquele pesadelo que se representou na Colina Ventosa. Isto não era maldade, não era ódio, nem mesmo era fanatismo religioso em forma pura. Era uma doença, rara e aterrorizante em sua essência. O diagnóstico posto a Eamon e Siobhan O'Connell soava como uma linha de um romance gótico. Transtorno delirante induzido, mais conhecido como folie à deux, loucura a dois. É um fenômeno psíquico no qual o delírio de uma pessoa se transmite a outra, próxima a ela, e começa a ser percebido por ela como realidade absoluta. Uma psicose que se tornou contagiosa, como um vírus. Os peritos descreveram claramente os papéis nesta tragédia. Siobhan O'Connell foi definida como portadora primária do delírio, ou indutora. Precisamente em sua consciência, sob a pressão do isolamento, medo pelo futuro e ansiedade que se agravava, nasceu esta ideia monstruosa. O pensamento de que seu filho estava possuído, que precisava ser salvo através do sofrimento, se tornou o ponto central de seu universo. Não duvidou de sua retidão nem por um segundo. Eamon, por sua vez, foi o receptor, portador secundário.
Tendo perdido o trabalho e status social, se tornou psicologicamente dependente da esposa. Sua certeza inabalável lhe dava o que não tinha mais: propósito e sentido. Não se contagiou de sua loucura. A aceitou voluntariamente. Na câmara de eco hermética de sua cabana, onde não havia outras vozes e outras opiniões, sua realidade se tornou sua realidade. Não discutiu. Simplesmente acreditou. Porque acreditar em demônios era mais fácil que viver em um mundo onde não era mais um pescador forte, mas apenas um homem quebrado vivendo de auxílio. Esta conclusão mudava tudo. Não os isentava de responsabilidade pelo feito, mas mudava completamente o prisma através do qual a lei olhava este ato. Suas ações, que de fora pareciam um ato de crueldade impensável, de dentro, de sua realidade doente comum, eram um ato de amor desesperado e salvação. Ficou claro que seus atos foram ditados não por intenção malévola, mas por um estado psicótico comum e que tudo devora. E agora, o tribunal tinha que resolver a tarefa mais complexa: como julgar pessoas que cometeram um crime se encontrando em outra realidade fictícia. E para entender como julgar pessoas vivendo em uma realidade fictícia, era necessário dar-lhes a oportunidade de contar sua história. A perícia psiquiátrica se tornou aquela chave que abriu esta porta. Em um ambiente seguro, conversando com médicos e não com investigadores, Eamon e Siobhan, pela primeira vez detalhadamente, sem ocultação, expuseram sua versão dos eventos. E este não era um relato sobre um crime. Era a crônica de uma guerra sagrada que travaram pela alma de seu filho. Tudo começou na terça-feira, 5 de fevereiro. Para eles este não era o primeiro dia do pesadelo, mas o primeiro dia da batalha. Siobhan, convencida de que a essência dentro de Liam se tornava cada vez mais forte, declarou que o tempo havia chegado. Trancaram o menino em seu quarto. Em sua lógica, isto não era uma prisão. Criavam um espaço consagrado, campo de batalha onde as forças externas não podiam penetrar. Todo o dia e toda a noite passaram na sala de estar, rezando. Não comeram, quase não beberam. Se preparavam para a batalha principal, segundo dia, quarta-feira, 6 de fevereiro. Segundo suas palavras, a essência começou a resistir. Liam chorava, gritava, pedia para beber. Mas nos ouvidos de Eamon e Siobhan, isto não soava como a voz de seu filho. Era a voz do inimigo, que tentava enganá-los, amolecê-los, fazê-los recuar. Seguindo as instruções do fórum, passaram à próxima etapa. Entraram no quarto e, quando Liam tentou escapar, o retiveram. Começaram a usar os cintos Rini para que o recipiente não se prejudicasse. E pararam de dar-lhe água. Em sua realidade, isto não era tortura, mas uma jogada tática. Enfraquecer o inimigo privando-o de forças. Cada súplica por um gole de água apenas os fortalecia no pensamento de que faziam tudo corretamente. O terceiro dia, quinta-feira, 7 de fevereiro, se tornou a culminação. Liam já estava muito fraco. Seus gritos se transformaram em gemido silencioso. Para os pais, isto era um sinal de que a essência estava no fim das forças, que a vitória estava próxima. Intensificaram as orações, suas vozes se tornaram mais altas, mais desesperadas. Em algum momento, como contaram aos psiquiatras, Liam começou a tremer fortemente. Perceberam isto como a última convulsão agonizante do demônio. E então, lembrando da última instrução do defensor da fé, aplicaram o método final. Começaram a exercer pressão física em seu peito. Em seu mundo, isto não era asfixia. Era um ato de expulsão. Literalmente tentavam espremer o mal do corpo de seu filho. Pressionaram até que seu corpo parou de tremer e se afrouxou. No silêncio que se seguiu, viram o que queriam ver. Não morte, mas liberação. Estavam certos de que a essência havia abandonado o corpo e a alma de Liam finalmente estava salva. O deitaram cuidadosamente, cobriram com um lençol e voltaram à sala de estar para elevar uma oração de agradecimento. Em seu testemunho não havia nenhuma gota de dúvida ou culpa. Forneceram uma descrição completa,
passo a passo de suas ações que até o fim consideraram o único procedimento correto e salvador. Este procedimento salvador, descrito detalhadamente por eles mesmos, agora tinha uma cronologia precisa, e quando os investigadores sobrepuseram este relato aos dados secos do relatório do patologista, o quadro da tragédia se tornou completo. Duas realidades, fictícia e verdadeira, convergiram em um ponto, em um pequeno quarto de criança, e o resultado desta colisão foi fixado com precisão médica. Vamos reconstruir aquele último dia, 7 de fevereiro, apoiando-nos em suas próprias palavras e em fatos irrefutáveis. Manhã. Liam já está extremamente fraco. Quase 2 dias sem água fizeram seu trabalho. Seu organismo se encontra em estado de desidratação gravíssima. Cada respiração se dá com dificuldade. Em seu corpo já começaram processos irreversíveis. Mas para Aemon e Siobhan, sua fraqueza não é sinal de morte que se aproxima. É sinal de que seu ritual funciona, que a essência enfraqueceu. Entram no quarto. Siobhan tem em suas mãos aquelas mesmas impressões do fórum, sua Bíblia nesta guerra sagrada. Começa a ler orações em voz alta. Sua voz enche o quarto silencioso com um zumbido monótono. Eamon, seguindo as instruções, retém Liam na cama. Segundo sua versão, imobilizam o recipiente para que a essência não o prejudique em sua agonia. Do ponto de vista médico, um homem de 42 anos retém um menino enfraquecido de 7 anos que instintivamente tenta lutar pela vida. Os rastros de cintos em seus pulsos são testemunhas mudas desta luta. A culminação chega quando, segundo suas palavras, Liam começa a tremer. Vem nisto a última convulsão desesperada do demônio. Siobhan lê mais alto. Sua voz se quebra pela tensão. Eamon, executando o último ponto da instrução, começa a lhe exercer pressão no peito do filho. Acredita que fisicamente espreme o mal. O patologista em seu relatório chamará isto de outra forma. Pressão posicional prolongada na caixa torácica, levando à asfixia. Em termos simples, Aemon, sem se dar conta ele mesmo, lentamente privava seu filho da possibilidade de respirar. Os pulmões de Liam, trabalhando já no limite, simplesmente não podiam mais se encher de ar. E assim, tudo termina. O corpo de Liam se afrouxa e se cala. Para Amon e Siobhan, chega o momento de triunfo. O silêncio no quarto para eles é sinal de que o demônio foi expulso, a alma salva, a batalha ganha. Vê em paz. O médico de emergência, se estivesse lá, teria constatado parada cardíaca e respiratória. Não restavam dúvidas. Seu relato, que em sua consciência era uma saga heróica de salvação, para essa investigação e o tribunal se tornou prova irrefutável. Cada uma de suas ações, que consideravam um passo para a purificação, na realidade era um passo para a morte. Seu ritual, do início ao fim, foi a causa direta e indiscutível da morte de seu próprio filho. E quando foi indiscutivelmente provado que precisamente seu ritual se tornou causa da morte, o caso passou para sua etapa final, a sala do tribunal. Aqui não se colocava mais a pergunta do que havia acontecido. A pergunta era: como a lei devia avaliar um ato cometido no cativeiro da loucura? O processo judicial contra Aemon e Siobhan O'Connell se tornou um dos mais silenciosos e trágicos na história da justiça irlandesa. Aqui não houve discursos retumbantes e disputas furiosas. Houve apenas uma tentativa do sistema de encontrar uma resposta justa a uma tragédia monstruosa. O tribunal, em primeiro lugar, reconheceu oficialmente o fato da comissão do ato. Foi estabelecido que as ações de Aemon e Siobhan, e apenas suas ações, levaram à morte de seu filho de 7 anos. Este ponto não foi contestado por nenhuma das partes. Mas então chegou o momento-chave de todo o processo. O tribunal levou plenamente em conta a conclusão da perícia psiquiátrica. O diagnóstico de folia à Deux se tornou o elemento central que determinou o desfecho do caso. Foi reconhecido que no momento de cometer suas ações, ambos os pais se encontravam em estado de inimputabilidade causado por transtorno psicótico comum. Não entendiam
e não podiam entender o caráter criminoso do que faziam. Em sua realidade, eram salvadores, não criminosos. A sala se congelou em silêncio quando o juiz leu a decisão final. Era o reflexo de toda a complexidade e tragismo deste caso. Veredicto: Eamon e Siobhan O'Connell são reconhecidos culpados de homicídio culposo por razão de imputabilidade limitada. Foram direcionados para tratamento obrigatório no Hospital Psiquiátrico Central de Dundrum. Esta não era uma cela de prisão, mas uma enfermaria. Não uma punição no sentido habitual, mas uma tentativa do sistema de corrigir o que já estava quebrado irreparavelmente. Os separaram fisicamente para romper aquela mesma conexão tóxica que gerou sua loucura comum. Para eles, isto era o fim de seu mundo, o fim de sua guerra. Mas para a sociedade, esta história deixava uma pergunta pesada e não resolvida. E esta pergunta não resolvida permanece aberta até hoje. Se Eamon e Siobhan eram inimputáveis, quem mais carrega a responsabilidade pelo que aconteceu? Hoje se encontram nas paredes do Hospital Psiquiátrico Central de Dundrum. Os tratam separadamente, tentando romper aquela mesma conexão tóxica que gerou sua loucura comum. Os espera um caminho longo, possivelmente vitalício, de terapia. A casa na Colina Ventosa, testemunha muda da tragédia, foi vendida em leilão. Os novos proprietários nunca se atreveram a se instalar nela. Permanece vazia, abandonada, cobrindo-se lentamente de urze, como monumento ao silêncio no qual pode nascer o pesadelo mais terrível. Todos os participantes desta história receberam seu final. Todos, exceto um. A investigação nunca conseguiu estabelecer a identidade do homem que se escondia atrás do apelido Praesidium Fidei, o defensor da fé, cujas palavras se tornaram sentença de morte para Liam, de 7 anos, nunca foi encontrado. Imediatamente depois que a história chegou às notícias, aquele mesmo fórum foi apagado sem rastro por seu administrador, e todas as provas digitais desapareceram com ele. Este homem possivelmente ainda está sentado em algum lugar diante de seu computador, distribuindo conselhos mortalmente perigosos a outras pessoas desesperadas, escondendo-se atrás da máscara impenetrável do anonimato. A história da família O'Connell é um lembrete terrível de que o isolamento e o medo são terra venenosa na qual podem crescer as convicções mais monstruosas, e de que no mundo moderno, às vezes, os demônios mais perigosos não são aqueles que vivem em nossa imaginação, mas aqueles que silenciosamente nos sussurram suas instruções através da tela, permanecendo invisíveis e impunes.